O surgimento dos direitos traz significativa relação com o desenvolvimento econômico, social e moral das sociedades. A plena realização dos direitos deve ser o objetivo principal de um governo voltado para a sociedade, cujo povo espera como dever fundamental o retorno da saúde, educação e segurança em detrimento do excessivo volume de impostos que chegam aos cofres à disposição das autoridades, à devida distribuição equitativa para dar conta do processo contínuo dos deveres e obrigações no tocante ao enfrentamento digno e superação aos movimentos adequados e serem mais efetivos nas fontes dos recursos para os programas prioritários com a devida graduação. Devem permitir, no tempo necessário, assimilar e conquistar diametralmente mudança na política monetária e, consequentemente, eventuais transferências de capitais que permitirão uma apreciação benéfica do câmbio. Fato assustador e significativo é a precariedade de conhecimento das pessoas quanto aos seus direitos e dos deveres e responsabilidade das autoridades constituídas. Fácil a constatação dessa realidade. É só perguntar se sabem enumerar tais direitos e deveres. Garanto que pouquíssimas pessoas conseguem mencionar. O ideal é que todos os brasileiros conheçam a Constituição Federal do Brasil, porque dessa maneira consegue-se que estes direitos sejam conhecidos e impedidos de serem violados e descumpridos pelos governantes. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e este é o teu país. O sábio Mahatma Gandhi dizia: um não, dito com convicção, é melhor e mais importante que um sim, dito meramente para agradar, ou pior ainda, para evitar complicações. Imbuídos pelo espírito de verdade, vamos entrevistar hoje o juiz Eduardo Hipólito Haddad, que ingressou na magistratura em 2003. E nesta trajetória que desempenha com segurança, entre tantas atividades, exerceu o cargo de coordenador da Associação Paulista de Magistrados e coordenador adjunto da Escola Paulista da Magistratura para a 56ª Circunscrição Judiciária, além de docente e formador da Escola Paulista da Magistratura. De posse de elevada cultura, e para suprir uma lacuna na literatura jurídica, o Dr. Haddad escreveu o livro A Convicção do Magistrado, uma bússola. Convicção esta que será o tema do nosso programa. Haddad, seja bem-vindo ao programa Direito e Justiça em Foco. Eu agradeço, meu eterno mestre Laércio Laurelli, e para mim é uma honra e um privilégio ter sido convidado. Realmente, para mim, marcante. Para mim, muito marcante. Para nós é marcante também pelo seguinte fato: você representa um ícone na magistratura paulista. Daí porque nós somos obrigados a trazê-lo para que o telespectador tenha conhecimento da qualidade da magistratura paulista e brasileira. Você escreveu um livro que nós vamos agora conversar sobre ele. Você se lembra deste quadro, desta imagem que eu estou colocando agora? Me recordo muito bem. É? Isso foi um presente não só desse que vos fala, mas de todos os magistrados, promotores, jurisdicionados de Itanhaém, por ocasião da palestra que mestre Laércio
proferiu no salão do júri de Itanhaém Sim. sobre a conciliação, mediação, inclusive a conciliação em segundo grau, e ao final todos me puxaram de canto e disseram, bom, então, quando é que ele volta? Eu falei, mas ele é muito ocupado. Eu não tenho como fazê-lo voltar todo dia aqui para dar palestra para vocês. Eu me sinto realmente de mãos atadas, mas isso foi uma retribuição, não só desse que eu vos falo, mas de todos os que lá presentes sentiram não só brilhante palestra, mas do calor humano, da forma de interagir com o público. Realmente foi uma coisa magnífica. Magnífica, é esmerecedor, meu mestre. Eu que agradeço. Eu trouxe a lume esta imagem. É a Temis, Temis, exatamente. Exatamente. Pelo fato representativa da justiça. Pelo fato de que eu fiquei muito honrado em ter proferido essa palestra que você menciona lá em Itanhaém. Para mim foi uma honra muito grande, viu? Você me recebeu maravilhosamente. A honra foi nossa. Por isso eu quero agradecer de público esse momento feliz que eu tive na minha vida. Espero tenhamos outros. Tá bom? Muito bem, então vamos começar a conversar, porque eu tenho certeza que o telespectador já está curioso. Não é? A Convicção do Magistrado, uma bússola, importante Sim. livro que eu li e achei excelente. E eu tenho algumas perguntas a fazer a você. Tá bom? Vamos lá. Eu vou começar da seguinte forma. O que levou a escrever tal obra? Com esse árduo tema, porque é um árduo tema. E quais foram as fontes que o levaram a escrever essa obra? O tema realmente é um tema muito delicado, difícil de se encontrar muitas referências. Não é? É um tema difícil de escrever, isso não vou negar. No entanto, um belo dia estava eu pensando, os juízes sabem aplicar o direito de forma técnica, mas não raro nos deparamos com 5, 6 posições técnicas igualmente válidas e que levam a resultados díspares em cada processo. Evidentemente que o magistrado não está alheio a isso. Ele sabe da existência de todas essas variantes técnicas que ele pode ou não aplicar. Imaginei eu como se fossem esferas a envolver a cabeça do magistrado. E do teor do processo ele escolhe uma. Se ele escolhesse a outra, ia ser tecnicamente perfeita também. Se escolhesse a outra, também seria tecnicamente perfeita. Você pode julgar procedente com toda a tecnicidade possível, como você pode julgar improcedente com toda a tecnicidade possível, como procedente em parte com toda a tecnicidade possível. Em maior, menor grau, em maior, menor extensão. E fiquei eu pensando, como será que o magistrado escolhe uma dessas esferas? Porque só por só, pela lei posta e colocada, não me deu a explicação. Ele há de escolher de alguma outra forma. De onde vem essa escolha dele? Já que todas elas são técnicas, pode o tribunal reformar, manter, mas tecnicamente errado não estaria. De onde viria isso? Foi daí a ideia de tentar explicar. Não é verdade. Como diria Piero Calamandrei, em matéria judiciária, o teto de uma casa pode ser construído antes das paredes. Sim. É por isso que, muitas vezes, o magistrado chega à primeira conclusão para depois procurar a fundamentação. Então, eu fui bebendo dessas fontes, né? E, pior ainda, diz ele, a maior frustração de um magistrado digno é ter absoluta certeza de quem tem a razão no processo, mas não conseguir chegar à fundamentação para explicá-lo. Você é uma pessoa que procurou
naturalmente, duas posições. Sim. O direito positivo, e o direito da norma neutra de Kelsen. Sim. Caro telespectador, Kelsen nasceu em Praga em 1881 e faleceu em 1973 nos Estados Unidos. É considerado por muitos como o maior jurista do século XX. Após lecionar por muitos anos em Viena, mudou-se para os Estados Unidos da América com receio das perseguições de Hitler. Contudo, sua doutrina espalhou-se, formando o que se chamaria a Escola de Viena, nas quais figuram os nobres juristas Hart e Bobbio. Doutor Eduardo, explique para o telespectador de que maneira, de uma maneira resumida, as teorias do justnaturalismo, Auguste Comte, e do kelsenianismo, de Hans Kelsen. Na verdade, Hans Kelsen procurou a criação de uma teoria literalmente pura do direito que se aplicasse em qualquer sociedade. Seja ela uma ditadura, seja ela uma democracia. A sua teoria pura, daí o nome que dão, teoria neutra, né? Ela se vale para qualquer tipo de sociedade. Ela legitima tanto a ditadura quanto a liberdade. Ela legitima qualquer coisa. Sim. Não é? E parte ela da premissa de que existe uma lei maior, que seria a Carta Magna, a Constituição Federal, para quem não é federação, a Constituição Unitária, chame-se do nome que queira dar, uma lei maior. A lei fundamental. Fundamental, a lei básica. Uma lei fundamental, a que todas as demais normas devem se submeter em termos de validade, como também em termos de aplicação. Sim. No entanto, e aí há um pequeno problema na teoria kelseniana, mas volto já a isso, vamos para o justnaturalismo, senão o telespectador não vai conseguir compreender direito. Então, os justnaturalistas defendem o seguinte: não, o ser humano em si, ele já conhece o que é justo, o que não é justo. Existe uma série de condutas ou de normas não escritas imanentes ao ser humano e não precisariam nem estar escritas. E, por vezes, se uma norma escrita se choca com um desses princípios fundamentais imanentes ao elemento humano, essa norma deveria ser reputada como inválida. Sim. O que contradiz frontalmente o kelsenianismo, diga-se de passagem, por um certo aspecto. Vamos pegar um regime como o Irã, por exemplo. As sociedades são díspares. No Irã, lá está escrito: a mulher dirigir moto é chibatada. Essa é a teoria muçulmana, né? Exato. É o comportamento muçulmano. Sim, estou pegando uma sociedade um pouco mais extrema. Sim. A dizer, pela teoria pura de Kelsen, norma, é válida. As normas, elas não são justas ou injustas. Não é da essência da norma ser justa ou injusta. Simplesmente válida ou inválida. É uma questão lógica. Nada mais do que isso. Por outro lado, essa mesma norma, para o justnaturalista, ela cede espaço. Ele diz: não, essa norma não existe. Essa norma afronta a dignidade da pessoa humana de uma forma que é antinatural, não faz o menor sentido. Não é? Essa norma reputa-se não escrita. Bom. Aí então entra aquele problema que é a separação entre direito e moral, que não é absoluta como pensava Kelsen. Não. Porque nós entendemos que a moral está dentro e fora das relações jurídicas, servindo muitas vezes como fonte do direito, não é verdade? Mas aí é nesse ponto, eu só queria explicar essa questão do justnaturalismo para depois fazer esse contraponto. Tempos depois, Kelsen, claro, um dos pais da nossa teoria jurídica, evidente, mas ele teve que, ao depois, reconhecer que é impossível
uma mesma norma ser interpretada de forma unívoca. Ou seja, isso coloca toda a teoria que ele construiu abaixo. Não estou dizendo que isso dá razão ao justnaturalismo. Só estou dizendo que coloca toda a estrutura dele abaixo. Por quê? Senão os estudos proferidos por Auguste Comte, não é, do positivismo, não é, que, se não me engano, nasceu em 1781 e faleceu em Paris, não é, em 1800 e pouco, 1850. Eu só sei que viveu 59 anos. E o Kelsen viveu um pouco mais. Pouco mais. 89. Né? Mas isso porque ele fugiu da Alemanha, né? Fugiu da Alemanha por quê? Porque aí você colocou bem, poxa vida, você colocou maravilhosamente bem, o telespectador tem que acompanhar esse raciocínio, o seu raciocínio, que é maravilhoso. Porque no final ele resolveu reconhecer que ele estava sendo muito rigoroso na sua norma, ou não? Mais do que isso. Veja que isso já acabou sendo chamado por alguns autores de desafio kelseniano. Por quê? Ora, como se explicar que uma norma só pode ser válida ou inválida e não justa ou injusta, se há mais de uma forma reconhecida por ele próprio, Kelsen, nessa aplicação da norma? E aí a questão da falha, da moral, como foi bem dito pelo mestre Laércio, influi nessa própria e mesma aplicação, conforme, inclusive, não apenas o elemento humano em si considerado, porque o ser humano é díspare, individualmente, né, de cada qual, mas também com reflexo em cada uma das sociedades. E esse aspecto moral foi completamente ignorado. Foi para Kelsen, de início, antes que ele fugisse para os Estados Unidos por exílio, e reconhecesse que o direito alemão, pese embora imoral, injusto, era válido e tudo mais, fazer um ato de concessão. Sim. Ele foi forçado a inventar, porque, na verdade, creio, isso tem uma tentativa de logicizar o ilógico. Ele criou uma norma, porque veja só, a Constituição, imagine um triângulo, não é como nos ensinam nossos mestres. Aqui no topo está a Carta Maior, a Lei Fundamental e tudo mais. E abaixo todas as outras normas, uma se reportando à outra, outra até que chegue na Constituição, na Lei Fundamental. E aí, bom, provavelmente alguém deve ter perguntado a ele, cadê a norma que diz que é para eu cumprir a lei fundamental? Então ele inventou algo chamado de norma hipotética fundamental. O que é isso? Bom, se ela é hipotética, será que ela é fundamental? É transcendental, na verdade, transcendental. Por que transcendental? Não é transcendental no sentido de espiritual ou tal. Sim. É transcendental no sentido de ser um elemento necessário para que uma realidade faça sentido e possa ser aplicada. E além de transcendental, ela é hipotética. Você tem que imaginar que essa norma existe. E essa norma seria... Né? Sim, essa norma seria não escrita em lugar algum, dizendo, obedeçam à norma fundamental. Perfeito. Essa norma não está escrita em lugar nenhum. E aí eu pergunto, isso será que também já não desmonta um pouco a teoria de Kelsen? Porque, de início, o próprio elemento humano sabia em si o que era o justo ou não justo. Evidentemente que, com o passar do tempo, o ser humano teve que se afeiçoar à matéria, porque colocado no reino, no mundo material da multiplicidade, ele tinha que dominar os elementos da matéria, ele tinha que utilizar aquilo à sua disposição até para a sua própria sobrevivência. E a tal ponto foi
que após dominar e dominar a matéria, né, descobrir o fogo, as pontas de lança, né, a Sim. pedra polida, né? Sim. Isso tudo depois, como disse um grande mestre, depois de olhar as estrelas e se perguntar o que fazia aqui e perceber a si próprio como individualidade. Esse mestre eu não sei quem é. É Pode dizer o nome. José Nosso Orestes, colega. José Orestes de Souza Neri. É, o desembargador José Orestes de Souza Negri, caro telespectador. Um excelente pensador, um excelente magistrado, e aqui aproveitando para homenageá-lo. E isso já entra no assunto, quais foram as fontes. Essa foi uma das fontes também, né? São aulas de convívio, né? Com mentes muito melhores do que a minha, com absoluta certeza, né? Mas nessa busca pelo domínio da matéria, em certo momento, o ser humano entendeu necessário transformar tudo em matéria. Até o seu entendimento de justiça. E para Mas isso... você fala sobre o domínio do físico, Sim. né, e o domínio também do espírito. Sim. Aliás, Platão, o grande filósofo Platão, é que menciona essa parte. Sim, não só sim. no domínio do físico, como também no domínio do espírito. Porque é a plenitude, é o corpo humano e a mente humana que se unem. Sim, sim. Correto? Exato. Mas aí é um pequeno problema de um exemplo que eu queria aproveitar para dar depois, apenas para mostrar tudo que o ser humano... Era necessário aquele estágio evolutivo, transformar em matéria, de onde surgiram nossos incontáveis códigos e tudo mais. Mas olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um pequeno intervalo e você vai, e logo em seguida, quando nós retornarmos para o segundo bloco, você vai dar esse exemplo. O que é que você Claro, acha? com absoluta certeza. Tá bom? É uma honra de novo, mestre. Porque não adianta agora você se aprofundar, não é? E depois nós perdermos a valoração desse exemplo que você vai mencionar. De fato. Tá bem? De fato, Tá concordo, bem, Eduardo? mestre. Ótimo, olha, Concordo. parabéns. O programa está saindo maravilhosamente bem, viu? Eu É agradeço. uma aula de direito, isso é importante. Coisas que não se costuma fazer na televisão, mas nós estamos fazendo. Por isso trouxemos o mestre. Você aguarde que logo, logo retornaremos.